Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo teórico de dois dos mais importantes conceitos do estudo de funções de várias variáveis, né? E esses conceitos são de derivada direcional e de vetor gradiente. Então, isso é o que nós vamos abordar nesse vídeo, e é claro que nós vamos querer fazer a relação entre esses dois conceitos, né? São dois conceitos novos que nós vamos ver e nós vamos tentar relacionar eles. Como bibliografia, eu continuo usando esses dois livros, em especial o livro de Cálculo 2 do Stuart, na sua 7ª edição. Então vamos lá. Vamos considerar então uma função f de duas variáveis, e eu lembro para vocês que a derivada parcial da função f em relação a x, num ponto x0, y0, é esse limite aqui. Então, reexplicando o que nós estamos fazendo nessa derivada parcial. Nós estamos mantendo o y constante igual a y0. Tá? Então, nós escolhemos um ponto x0, y0, e nós vamos fixar o y0 inicialmente. Bom, quando você fixa o y0, a sua função, que era de duas variáveis, ela passa a ser de apenas uma variável. Só tem a variável x, uma vez que você fixou o y igual a y0. Tudo bem? Tá. Mas, se você quiser calcular a derivada dessa nova função no ponto x0, e, consequentemente, no ponto x0, y0, o que você vai fazer? Você vai calcular o limite, você vai calcular esse limite aqui, que nada mais é do que a derivada dessa função, em que você fixou o y0 e ela acabou virando uma função de uma única variável. Tá? Então, isso acaba sendo o que a gente chama de derivada parcial da função f em relação a x no ponto x0, y0. Então, você fixou o y0, derivou a função em relação à variável x, que é a única que aparece, e calculou, então, essa derivada no x0 e, consequentemente, no y0 também. O que nós estamos analisando nesse limite? Nós estamos analisando este quociente aqui, ó, esse quociente, à medida que nós nos aproximamos do ponto x0, y0, por pontos que estão sobre a reta y igual a y0. Lembrando que essa reta aqui é uma reta paralela ao eixo x, no plano xy. Então, quando você fixa o y0, e você calcula esse quociente aqui, ó, o que você está fazendo aqui? Você está estudando o que acontece com esse quociente à medida que você se aproxima do x0 e do y0. Como você fixou o y0, então você só está se aproximando do x0 e y0 por pontos que estão sobre essa reta aqui. Nos pontos que estão sobre essa reta, o y, a variável y, a segunda coordenada dos pontos fica fixa e o x é que varia. Então é isso que você está fazendo. E o que representa esse limite aqui? Ele representa a taxa de variação da sua função original na direção da reta y igual a y0. Ou seja, qual é a taxa de variação da minha função à medida em que eu me aproximo do ponto x0 e y0 por pontos da forma x, y0, ou seja, por pontos que estão sobre essa reta. Então, este limite aqui, ó, ele representa a taxa de variação instantânea da minha função à medida em que eu me aproximo do x0 e y0 por pontos do plano que estão sobre essa reta aqui. Como eu já tinha mencionado, essa reta y igual a y0, ela é paralela ao eixo x. E, portanto, a direção dela é a mesma direção do vetor unitário i.
aquele vetor unitário que você utiliza lá na física, né? Então, o que é que esse quociente, o que é que esse limite, então, ele representa? Ele representa a variação instantânea da sua função na direção do eixo x, ou seja, na direção desse vetor unitário, que a gente chama de vetor unitário i. Esse vetor unitário, as coordenadas dele são 1 e 0. Certo? Muito bem. Então, essa é a interpretação dessa derivada parcial em relação a x. A derivada parcial em relação a y também representa uma taxa de variação da função, só que agora na direção do eixo y. Essa daqui, ela representava a taxa de variação da função na direção do eixo x, ou seja, sobre essa reta aqui, y igual a y0, que é paralela ao eixo x. Como essa reta é paralela ao eixo x, ela tem a mesma direção do eixo x. Lembrando que um vetor diretor, ele aponta a direção, né? Norte, sul, leste, oeste, e assim por diante. Então, essa derivada parcial, ela representa a taxa de variação da função na direção do vetor i, e, por consequência, a derivada parcial em relação a y, ela representa a taxa de variação instantânea da função na direção do eixo y, ou seja, na direção do vetor j. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos introduzir um novo tipo de derivada, que nós vamos chamar de derivada direcional. A palavra direcional, ela provém da palavra direção. E direção, para nós que estudamos cálculo, ou para nós na matemática, sempre é dada por um vetor. Tudo bem? Então, essa derivada direcional, ela vai nos dar o quê? A taxa de variação da função na direção de um vetor unitário. Quando nós pegamos os vetores unitários i e j, nós já sabemos o que significa derivada direcional. Significa as derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, num determinado ponto. Tá? Então, vamos à definição formal. Então, vamos pegar f uma função de duas variáveis. A derivada direcional da função f no ponto x0, y0, na direção de um vetor unitário de coordenadas AB, ele é dado pelo seguinte limite. Essa daqui é a notação. Esse D maiúsculo significa derivada. Por que eu não usei D minúsculo? Porque D minúsculo já foi usado no cálculo 1 para a derivada de uma variável. Então, aqui nós vamos usar a letra maiúscula D. D maiúsculo de derivada. O piercing U significa que você vai calcular a derivada na direção desse vetor U. F de x0 e y0 significa que você está calculando essa derivada dessa função nesse ponto. Beleza? E o que significa, então, a derivada direcional? É o limite quando h tende a zero. De quem? Vai ser de um quociente. Qual o quociente? F de x0 h mais a, y0 h mais b. Quem é A e B? São as coordenadas do vetor U. Quem é x0 e y0? É o ponto onde você quer calcular a derivada direcional. Então, você vai calcular a f nesse ponto aqui, x0 mais um teco, y0 mais um teco, né? H mais A, H mais B, menos a f em x0 e y0, e vai dividir isso por H. Então, você vai calcular essa diferença, vai dividir por H e vai calcular o limite quando H tende a zero. Quando esse limite existir, você chama esse limite de derivada direcional da função f no ponto x0 e y0 na direção desse vetor unitário AB. Se o seu vetor unitário for o vetor i, ou seja, esse vetor de coordenadas 1, 0, como que fica a derivada direcional, então? Você vem aqui nessa fórmula, nesse limite, e troca a por 1 e b por 0. Então, quando você trocar a por 1 e b por 0 aqui, o que vai sobrar? F calculada em x0 mais h, y0. Essa soma vai dar y0.
menos a f de x0, y0 dividido por h. Ora, essa é exatamente a definição de derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0. Se você pegar o vetor unitário j, que tem coordenada 0, 1, o que vai te dar a derivada direcional da f em x0, y0 na direção de j? Vai dar esse limite aqui. O que você vai fazer? Você vem nessa fórmula aqui de limite e você vai trocar o a por 0 e o b por 1. E você vai fazer, aqui vai sobrar y0 mais h, e aqui vai sobrar só o x0. Então, essa derivada direcional é esse limite aqui, só que esse limite nada mais é do que a derivada direcional, do que a derivada parcial de f em relação a y, calculado no ponto x0 e y0. O que eu concluo, então, disso tudo? Que a derivada direcional é algo mais poderoso, é uma generalização do conceito de derivada parcial. É como se nós estivéssemos definindo derivada parcial em qualquer direção. Não é isso, mas é o que parece. Tá? Então, o conceito de derivada direcional, quando você utiliza um vetor unitário específico, o vetor i e o vetor j, e faz os cálculos do limite, o que você, na verdade, está obtendo é a derivada parcial em relação a x, em relação a y, num determinado ponto específico. Tá? Bom, calcular esse limite aqui, ó, em geral, é uma coisa extremamente chata. Então, para isso, nós vamos utilizar muito o seguinte teorema. E o que diz esse teorema? Ele diz, olha, existe uma fórmula relativamente fácil para você calcular a derivada parcial, a derivada direcional, em qualquer ponto, em qualquer direção. Desde que a sua função seja uma função diferenciável. Exemplos de funções diferenciáveis são aquelas em que as derivadas parciais são contínuas. Tá? E são basicamente as funções que nós vamos estudar aqui. Né? As funções em que as derivadas parciais são contínuas, ou então quando a função é diferenciável, para a gente poder fazer conta. Né? Então, se você tem uma função diferenciável, por exemplo, funções em que as derivadas parciais são contínuas, então a f tem uma derivada direcional em qualquer ponto, em qualquer direção. Ou seja, esse limite sempre vai existir para qualquer vetor, para qualquer direção, qualquer vetor unitário, e qualquer ponto x0, y0. Ela sempre vai existir. E mais ainda, existe uma fórmula para você fazer isso. Se você quer a derivada direcional da função f na direção u em um ponto x0, y0, em qualquer ponto, o que você vai fazer? Você vai pegar a derivada parcial, vai calcular nesse ponto, e vai multiplicar pela primeira coordenada do vetor u. Você vai pegar a sua derivada direcional, a sua derivada parcial em relação a y, vai calcular no ponto que você quiser, e vai multiplicar pela segunda coordenada do vetor u. Depois você soma esses dois produtos. Isso é o que dá a derivada direcional da função f num ponto em qualquer direção. Então você vai escolher o ponto, você vai escolher o vetor unitário u, e para calcular a derivada direcional você vai usar essa fórmula aqui. É claro, só vale para funções diferenciáveis, mas são as funções que nós vamos estudar aqui. Tudo bem? Isso aqui pode ser escrito como o seguinte produto escalar de vetores. Você pode pegar esse vetor aqui que tem essas coordenadas, derivada parcial em relação a x, no ponto x0, no ponto x, y. A derivada parcial de f em relação a y, também calculada no ponto x, y. Ou seja, para calcular a derivada direcional, calcule as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Depois escolhe um ponto que você quiser, né? E calcula as derivadas parciais nesse ponto que você escolheu. Isso vai essas duas coordenadas aqui, ó, vão te dar um vetor, vão te dar as coordenadas de um vetor. Pega esse vetor, faz o produto escalar com o vetor unitário AB que você escolheu para calcular a derivada direcional.
faz esse produto. Esse produto escalar é exatamente essa soma desse produto, desses dois produtos. Tá bom? Então, esse é o teorema. Ele facilita muito a nossa vida. Se, se no plano XY o vetor unitário faz um ângulo θ com o eixo positivo x, então esse vetor u, em vez de você escrever ele como sendo AB, você pode escrever ele como sendo cosseno θ e seno θ. São essas duas coordenadas. Tá? E aí essa fórmula aqui, da derivada direcional, ela pode ser reescrita assim, ó. Derivada parcial de f em relação a x no ponto xy vezes o cosseno de θ, mais a derivada parcial de f em relação a y calculado no ponto xy vezes seno θ. Ou então, você pode escrever essa derivada direcional como produto escalar desses dois vetores. O primeiro vetor tem coordenadas derivadas parciais em relação a x e em relação a y, são as coordenadas desse primeiro vetor, e cosseno θ, seno θ são as coordenadas do vetor unitário que você está escolhendo. Isso aqui é muito útil porque muitas vezes você não conhece as coordenadas do vetor unitário, mas você sabe o ângulo que esse vetor faz com o eixo x positivo. Tá bom? Beleza. Este vetor que está aparecendo aqui, ó, o vetor cujas coordenadas são derivadas parciais em relação a x e derivada parcial em relação a y, em um determinado ponto, esses vetores, porque quando você faz x, y variar, você tem diferentes vetores, né? Esse vetor recebe um nome especial. E o nome dele é gradiente. Tá? Então, dada uma função de duas variáveis, em x e y, o gradiente da função no ponto xy, ele é denotado por essa forma aqui, né? Isso aqui é como se fosse um delta virado, chamado de nabla, né? Uma letra grega também. Então, essa é a notação, nabla de f de xy, e ele é definido da seguinte forma: ele é um vetor de duas coordenadas, tá? No caso de função de duas variáveis, o vetor gradiente, ele tem duas coordenadas. A primeira coordenada, o que você faz? Deriva f em relação a x, e a segunda coordenada é a derivada de f em relação a y. Isso também pode ser escrito assim, tá? Se você quiser. Pode escrever dessa forma. Derivada parcial em relação a x na direção y, mais a derivada parcial de f em relação a y na direção de j. Como esse daqui nós chamamos de vetor gradiente, e a derivada direcional depende desse vetor, ó, tá aparecendo aqui, ó, né? Então a derivada direcional é esse produto escalar, desse vetor por esse. Esse vetor aqui a gente acabou de chamar de gradiente da função. Então, a derivada direcional de f na direção de u é esse produto escalar aqui. O gradiente da função, produto escalar com o vetor unitário que você escolheu para calcular a direção da sua derivada. Tá certo? No caso em que você está trabalhando com funções de três variáveis, o vetor gradiente ele é definido da mesma forma. Então, o vetor gradiente vai ser, na primeira coordenada, a derivada parcial em relação a x, na segunda coordenada, a derivada parcial em relação a y, e na terceira coordenada, a derivada parcial em relação a z, que você também pode escrever desta forma aqui, se você quiser. Tá? E aí, a derivada direcional de uma função de três variáveis, na direção de um vetor unitário u, ela é dada por esta fórmula aqui. Tá? O gradiente, produto escalar com o vetor unitário u que você escolheu. Bom, vamos considerar agora uma função de duas ou três variáveis e x um ponto do domínio dessa função. Você pode calcular as derivadas direcionais, todas as derivadas direcionais de f nesse ponto. Vamos considerar aqui que nós estamos com uma função diferencial. Então você escolheu lá um ponto do seu domínio e você diz assim: eu quero calcular todas as derivadas direcionais naquele ponto. Ou seja, eu quero calcular as derivadas direcionais
em todas as direções, para todos os vetores unitários possíveis. Você vai falar, muito bem, isso é uma tarefa bem difícil. Isso para um ponto do domínio. Como você tem infinitos vetores unitários para você calcular a sua derivada direcional, esses cálculos todos que você vai fazer, ou seja, essas derivadas direcionais todas que você vai calcular naquele ponto, isso vão te dar taxas de variações da função em todas as direções possíveis. É esse cálculo que você vai fazer. Então, eu fixei um ponto, calculei as derivadas direcionais em todas as direções. O que eu obtive, então? As taxas de variações da função naquele ponto em todas as direções. A pergunta é, qual dessas direções a f varia mais rapidamente? E mais, qual é a taxa máxima de variação? Por que isso é interessante? Por exemplo, numa trajetória de uma partícula. Se você quer mandar uma partícula de um ponto A para um ponto B, você quer saber qual é o melhor caminho que você tem que seguir. Então você quer saber a taxa de variação máxima da sua trajetória. E você quer saber para qual direção. Então, eu tenho aqui uma partícula. Quero fazer com que essa partícula passe desse ponto A para o ponto B. Qual é a trajetória que eu tenho que considerar? Tá? Essa é a ideia. Qual é a melhor trajetória? Ou seja, aquela trajetória em que minha taxa de variação é máxima. Basicamente, é isso que você quer saber. Sempre. Você quer maximizar as coisas. Né? Você quer chegar mais rápido no lugar e assim por diante. Pois bem, a resposta ela é dada nesse teorema aqui, que vai nos dar a primeira importância do vetor gradiente. Então, se você tem uma função de 2 ou 3 variáveis e x um ponto do domínio, o valor máximo da derivada direcional é o módulo do gradiente. Lembrando, o gradiente é um vetor, o seu módulo é um número. Então, o valor máximo da derivada direcional, ou seja, a taxa de variação máxima da sua função numa certa direção é o módulo do gradiente da função naquele ponto. E qual é a direção que você tem que escolher? A direção do vetor gradiente. Então, o que está dizendo aqui? Que se você tem uma função de 2 variáveis, você fixa um ponto do domínio, a pergunta é, para qual direção eu tenho que andar para que a taxa de variação da função seja máxima? A direção que você tem que andar, a direção que você tem que ir, a direção da variação máxima, da taxa de variação máxima, é a direção do vetor gradiente. O vetor gradiente não precisa ser unitário, como para calcular a derivada direcional você precisa de um vetor unitário, por isso aqui está escrito que é na direção do vetor gradiente. Tá? Então é nessa direção que a taxa de variação da função é máxima. E qual é esse máximo que ela varia? Módulo do gradiente naquele ponto. Tá? Então essa é a primeira importância do nosso vetor gradiente. Ele aponta a direção da taxa de variação máxima da sua função. É isso que ele faz. E essa taxa de variação máxima é exatamente o módulo do gradiente naquele ponto. A segunda importância ela é dada agora. Então vamos lá, pega uma função agora de 2 variáveis. E pega um ponto que está no domínio dessa função. O que diz o teorema anterior? Que esse gradiente aqui, ó, dá a direção do aumento mais rápido da nossa função, da variação mais rápida na nossa função. Além disso, você pode mostrar que esse gradiente ele é perpendicular à reta tangente à curva de nível f de x, y igual a k, que passa pelo ponto x0, y0. Então vamos lá, vamos explicar isso.
você tem uma função de duas variáveis e você tem um ponto do domínio dessa função. Beleza? Você pode calcular a sua função nesse ponto. Isso vai te dar um ponto na superfície, que é o gráfico da função. Tudo bem? Beleza. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a curva de nível que passa por esse ponto do gráfico. Você vai calcular, vai determinar a curva de nível. Essa curva de nível, você vai projetar ela no plano XY, e é claro que essa curva de nível vai passar pelo ponto P original. Certo? O que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: pega nesse ponto e traça a reta tangente à curva nesse ponto. Fez isso? Fiz. Tá bom. O vetor gradiente nesse ponto é perpendicular a essa reta tangente. É isso que está dizendo. E por que isso é importante? Isso é importante porque isso é utilizado na topografia. Assim, você está me zoando, né, professor? Não, não estou te zoando. Como é que é isso? Pensa no mapa topográfico de um morro. Tá? Então você tem lá um morro, você tem que subir esse morro e você está na base da montanha. Você está na base do morro. Vamos imaginar que você tem uma função de duas variáveis, x e y, e que essa função ela mede a altura que você está em relação ao nível do mar. Então, em cada ponto da montanha, f de xy representa a altura que você está em relação ao nível do mar. Beleza? O que você vai fazer? Você vai pegar e vai cortar essa sua montanha com vários planos paralelos, paralelos ao plano do nível do mar. Fez isso? Fiz. Então você vai obter várias curvas de nível. Você vai projetar essas curvas de nível no plano. Vai dar isso daqui. Algo parecido com isso. Observe que você está nesse ponto aqui, na base da montanha. Aqui não é a base da montanha, aqui você já está 100 metros acima. Tudo bem, vamos lá. Suponha que você está aqui, num ponto que fica 100 metros acima do nível do mar. Maravilha, então você está aqui. E você quer chegar no topo da montanha. A pergunta é: qual é o caminho que você tem que seguir para chegar mais rápido na montanha? Para você chegar mais rápido na montanha, no topo da montanha, o que você tem que fazer? Você tem que seguir um caminho em que, a cada passo que você der, a altura em relação ao nível do mar é máxima. É isso basicamente que você está querendo. Quanto mais altura em relação ao nível do mar você obtiver a cada passo que você der, mais rápido você chega na montanha. Você chega no topo da montanha. Essa é a ideia principal aqui. E para isso, o que você vai fazer? Você vai usar o vetor gradiente. Como assim? Você não está aqui? Estou aqui. Então, chegar o mais rápido possível lá no topo da montanha. Então, a pergunta é: para qual direção eu tenho que dar o primeiro passo? A direção do primeiro passo tem que ser dado na direção do vetor gradiente. E como é que eu vou saber a direção do vetor gradiente? Ora, acabamos de ver. O vetor gradiente é perpendicular à reta tangente à curva nesse ponto que você está. Então, você está nesse ponto, você sabe qual é. Você sabe qual é a curva de nível, você sabe calcular a reta tangente. Como é que você calcula a reta tangente? Via derivada. Então, calculou a reta tangente? Calculei. Aí você pergunta: em qual direção eu tenho que ir? Em qual vetor é perpendicular a essa reta tangente? Esse vetor é exatamente o gradiente. Aí, beleza. Aí você descobriu, é esse vetor aqui. Então, eu preciso ir nessa direção. Então, dei um passo. Chegando nesse passo, suponha que você consiga dar um passo de 100 metros. Deu um passo. Olha, você deu um passo. Dando um passo, você está numa outra curva de nível, na mesma montanha. O que você vai fazer agora? Você vai pegar a equação dessa curva de nível, naquele ponto que você está, vai calcular a reta tangente,
e vai encontrar o vetor que é perpendicular a essa reta tangente. Quando você determina o vetor perpendicular, você está determinando o gradiente da função original, da função altura em relação ao nível do mar. É isso que você está fazendo. Então você dá o próximo passo, faz tudo de novo. Você fala assim, putz, professor, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso subindo uma montanha? Não, velhinho, você não vai fazer esses cálculos na hora que você está subindo. Você vai fazer esses cálculos antes. E como é que eu vou fazer esses cálculos antes, velhinho? Satélite. Satélite. Fotos de, ou sei lá, mapas topográficos que você consegue. É claro que você, na hora de subir a montanha, você não vai fazer isso. Né? Mas militares, por exemplo, quando vão tracejar, vão traçar a melhor rota para chegar no topo, para chegar em algum lugar, deveriam usar vetor gradiente. E muito provavelmente usam. Só que eles não fazem os cálculos à mão. Eles vão fazer isso via computador. O computador é que calcula esses gradientes. O computador, na hora que ele vai traçar a melhor rota, é isso que ele está fazendo. Precisa chegar mais rápido no topo de uma montanha, beleza. Quanto mais rápido eu subir, ou seja, quanto mais rápido eu subir em relação ao nível do mar, a altura em relação ao nível do mar, quanto mais alto cada passo eu conseguir, mais rápido eu vou chegar na montanha. Então, por exemplo, você vai dar um passo em que você vai subir 10 centímetros, ou um passo em que você vai subir 30 centímetros de uma vez só. Você vai dar um passo em que você vai subir 30 centímetros. Né? E é isso que os cálculos computacionais fazem para você e você consegue descobrir, então, qual é o caminho mais rápido para você chegar no topo de uma montanha. Tem sistemas computacionais, como eu já disse, tem sistemas computacionais que fazem que traçam esses vetores gradientes para você. Tá? E aqui está o gráfico, né, que a gente chama de campo de vetores gradientes, para essa função sela aqui, né, para essa sela de cavalo. Aliás, tem montanhas que têm esse formato, né? É muito incomum. Ali, quando pensa que duas montanhas elas se encostam, né? Esse braço aqui representa uma montanha, esse outro braço representa um outro topo de montanha, né? Então elas meio que se juntam ali, né? A erosão vai te dar essa noção aqui, né? De tela de cavalo, né? E aí você está num determinado ponto e você quer saber qual é a curva que você tem, qual é a trajetória que você tem que seguir para subir mais rápido esse pedaço de montanha ou aquele outro pedaço de montanha. Então, se você estiver aqui, por exemplo, é esse ponto aqui, né? Você tem que andar nessa direção cá. Chegou nesse ponto aqui, qual é a direção que eu tenho que chegar? Assim por diante. Então, o computador vai fazer esse traçado para você. E aí ele vai dar para você o caminho mais rápido que você tem que. Qual é o caminho que você tem que seguir para chegar mais rápido ao topo da montanha. Essa basicamente a ideia, é uma ideia bem simplória, inclusive, da utilização do vetor gradiente. Beleza? Esse foi um vídeo um pouquinho mais curto, com menos slides, já muito mais explicação, né, do que os vídeos anteriores. E chegamos então ao final, né? Chegamos ao slide 13 de 13 e vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.